Quando você vê essa vinheta aí, já sabe que terça-feira é dia do Bom Dia Paraíba, falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto aqui com a gente para tirar as dúvidas dos trabalhadores e dos nossos telespectadores também. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Vou direto para a pergunta do pessoal de casa. A primeira de hoje, Carolina Magalhães, que é aqui de João Pessoa. Ela quer saber, isso me interessa, o período de carnaval é considerado feriado nacional, estadual ou municipal para a categoria das empregadas domésticas? Não é feriado nacional. Também não é feriado estadual na Paraíba e nem municipal na maioria dos municípios da Paraíba. É um ponto facultativo para os servidores públicos. Se tiver que trabalhar, não tem que pagar nada. Se tiver que trabalhar, não tem que pagar nada por isso, não. Bom saber. A Marileia Marta Salustino. Minhas férias vão dobrar e caem no sábado, que antecede o carnaval. Nesse caso, qual é a data real que eu devo entrar de férias? O dia 28, que é a sexta-feira, ou no sábado, 1º de março? Tem um precedente normativo, Maricélia, viu, Patrícia, no Tribunal Superior do Trabalho, número 100, onde não há permissão de que o empregado ingresse em gozo de férias em sábado, domingo ou feriado. Não pode ser em dia de sábado. Mesmo que ele trabalhe no sábado, no domingo ou no feriado, ele não pode ingressar em gozo de férias nesses dias. Fernanda Mesquita diz, eu sou segurada do INSS como contribuinte de baixa renda, recolho na alíquota de 5%. Ouvi dizer que várias pessoas que recolhem nessa alíquota tiveram seus benefícios indeferidos pelo INSS. É verdade isso, Paulo? É. Por quê? Infelizmente é, por falta de informação. Primeiro, o segurado de baixa renda que está contribuindo na alíquota de 5%, ele tem que preencher os requisitos. Primeiro, não ter renda própria. Segundo, que o trabalho seja exclusivamente na sua casa, o trabalho doméstico. Terceiro, que a renda familiar seja de até 2 salários mínimos e que a segurada não tenha renda. E que ela vá numa agência da Previdência Social averbar essas contribuições. O que falta o governo divulgar é essa questão da averbação. Olha só. Porque muitas pessoas podem estar contribuindo sem ter direito àquela alíquota. Aí a pessoa fica pagando achando que está fazendo certo, depois quando vai Depois quando vai. E outra coisa, tá ter o cadastro no CAD único, ou seja, aquele do programa do governo federal. Tem que preencher esses requisitos. Se não preencher e estiver recolhendo, vai ter que pagar a diferença. Antes de começar a pagar, então é bom ver se está nesse perfil, né? É, exatamente, vai lá esse cadastro. Não, você pode até começar. Começa, paga 1, 2, aí vai lá na agência da Previdência e pede para averbar. A partir do momento que averbou, a cada 2 anos, a Previdência Social vai fazer um levantamento se a pessoa continua preenchendo os requisitos. Paulo, nosso tema especial da semana hoje, como a gente sempre faz aqui na coluna Eu Quero Saber, é separar um assunto aí que seja de interesse das pessoas de casa e que muitas pessoas têm dúvidas sobre ele. Hoje, pensão por morte. É seu caso? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Quem tem direito a esse benefício? Como fazer para ter acesso a ele? Veja na reportagem. Há 20 anos, o marido de Dona Vera morreu num acidente de carro. Tinha apenas 33 anos e trabalhava como marceneiro. Na época, pagava o INSS como autônomo. Por causa disso, a dona de casa recebe uma pensão e pôde criar os 3 filhos com menos sacrifício. Quando eu recebi o atestado de óbito, né, que é o que precisamos, é o principal, eu fui até o INSS com os documentos necessários e dei entrada na pensão. Aí foi fácil, mesmo pagando como autônomo, dei entrada imediatamente e logo no outro mês consegui receber. A pensão por morte é destinada aos dependentes do segurado da Previdência Social que falecer. É vitalícia e o reajuste é igual ao do salário mínimo. Tem direito o cônjuge, casado ou em uma união estável, filho não emancipado, até 21 anos de idade ou filho inválido de qualquer idade, pais que provem dependência econômica, irmão não emancipado de qualquer condição, até 21 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. O valor global do benefício não pode ser menor do que o salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Não é exigido tempo mínimo de contribuição para que os dependentes tenham direito ao benefício, mas na data da morte, o segurado deve estar contribuindo para a Previdência Social. Eu acho muito importante quem é autônomo, né, fazer esse investimento de pagar o seu INSS, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Meu marido estava bonzinho, de repente saiu de casa bonzinho, sofreu um acidente. Nesse acidente faleceu. Se ele não estivesse pagando o INSS em dias, talvez eu acho que eu não teria nem conseguido ficar nem com essa pensão.
Paulo, fiquei com uma dúvida a respeito dessa questão. Qual que são aqueles benefícios, se é que eles existem, que podem ser acumulados com a pensão por morte? Aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, todos eles podem ser acumulados. Tranquilo, sem problema algum. A gente algum. falou aqui na semana passada de outros benefícios que não poderiam acumular com quase nenhum. O LOAS nenhum. não pode. Exatamente. O LOAS não pode. E também outra aposentadoria de um cônjuge ou companheiro. Se ela tem aposentadoria de um cônjuge, ela não pode ter outra de um cônjuge ou companheiro. Pode ter de um filho, desde que prove a dependência econômica com o filho e que aquela pensão que ela recebe, a primeira, ela ainda dependia do filho para sobreviver. Importante aí destacar que na reportagem ela dizia estava pagando o INSS em dia, por isso foi tranquilo para ela ter acesso ao benefício. Exatamente. Jamais deixem de pagar o INSS. Se deixar e você não tiver no período de graça, você vai falecer e sua família vai ficar desamparada. Vamos lá, Paulo, continuar então com as perguntas de hoje. Lembrando, como sempre, qualquer dúvida sobre esse assunto é só escrever para a gente, que a qualquer momento Paulo Souto responde aqui na coluna Eu Quero Saber. A próxima pergunta, Paulo, é do Júnior Targino. Ele diz assim: quem recebe um benefício assistencial pode fazer empréstimo consignado? Pode, não tem problema algum. Não tem nenhuma Isso é uma questão, né? do segurado com o banco. O Previdência Social apenas averba o desconto, não tem problema algum não. Pergunta de Pirpirituba, na Paraíba, do José Otávio. Tenho 54 anos de idade, 33 anos de contribuição junto ao INSS. Tenho direito à aposentadoria? Ele terá direito à aposentadoria proporcional, desde que ele tenha pago o pedágio de 40%. O que é isso? Ele tem que, em dezembro de 98, ele tem que pagar, pronto, chegou em dezembro de 98, ele tem que ver quanto tempo falta para completar 30 anos. Aí ele tem que pagar um pedágio de 40% desse tempo. Ixi, aí ele pode se aposentar proporcionalmente, porque ele vai ter tempo de contribuição, mas não vai ter idade para ter aposentadoria integral. Nieliton da Costa Souza, eu trabalho como vigilante da Prefeitura Municipal de Santa Rita. Se eu passar num outro concurso público, eu posso acumular os dois cargos, caso haja compatibilidade de horário? Nieliton, o cargo de vigilante não é considerado um cargo técnico. Então, ele não pode. Se por acaso seja considerado, ele poderia ter um cargo, desde que haja compatibilidade de horário, um cargo de professor. Se o cargo de vigilante for considerado um cargo técnico. Mas este cargo não é considerado técnico. Não é o caso, né, Não Paulo? é o caso. Se fosse... ele teria direito de ter um cargo de professor. A Cida Perini. Olha só, eu posso conceder férias a uma empregada doméstica que está em gozo de auxílio-doença? Não, Cida, em hipótese alguma. Só quando terminar o auxílio-doença. Por quê? Porque o contrato está suspenso. Aí muitas vezes a pessoa, não, mas vai completar o período aquisitivo, as férias vão ficar vencidas. Não, o contrato está suspenso. Não corre esse risco. Não corre esse risco. Olha Por exemplo, se ela passa 6 meses de gozo de auxílio-doença, o período aquisitivo, inclusive, é suspenso. Neste caso, quando ela ultrapassa 6 meses. Aí, quando ela volta a trabalhar, volta a correr. Agora, quando terminar o auxílio-doença, ela pode conceder férias. Antes, não. Ô, Paulo, antes da gente encerrar hoje, eu queria mostrar uma pergunta que chegou pra gente, que não foi pela internet, como a gente sempre divulga os nossos e-mails, sobre uma cartinha aqui na redação que a gente recebeu. Claro que nem todo mundo, né, tem acesso à internet com facilidade. Não tem problema, você pode escrever pra gente por assim também. Foi o Josenildo dos Santos Lima, que é de Areia, na Paraíba. Ele escreveu uma carta bem extensa, eu vou resumir para você mais ou menos qual que é a pergunta dele, Paulo. Ele diz assim: eu sou um deficiente mental, recebi auxílio-doença pela Previdência Social durante 2 anos e 9 meses. Foi cortado pelo INSS. Já tentei 6 vezes, só veio negado. Procurou na Justiça Federal, foi negado. O processo foi reaberto, julgado, negado pelo juiz federal. Qual que é a alternativa que ele tem? Olha, Patrícia, ele falou que recebia um auxílio-doença. Sim. Se ele recebia um auxílio-doença, ele tem qualidade de segurado. Mas nem a Previdência, nem a Justiça Federal entendeu que ele é totalmente incapaz para ser aposentado por invalidez. Inclusive, eu acredito que ele foi tido como apto para o trabalho, por isso que suspenderam. O INSS suspendeu o pagamento do auxílio-doença e a Justiça Federal negou a ele o restabelecimento desse auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. De praxe, ele foi submetido a uma perícia médica judicial. Provavelmente. E lá foi dito que ele está apto para o trabalho. Eu não vejo, neste caso aí, se ele fosse totalmente capaz e não tivesse qualidade de segurado, que não é o caso, ele poderia ter direito a um LOAS. Mas ele era segurado, ele vinha contribuindo. Então, entendeu? Realmente, a situação Infelizmente, dele fica meio de mãos atadas o parecer mesmo. é contrário a ele. Inclusive, Inclusive, a Justiça já se pronunciou. Já entrou na Ora, Justiça. se houver um agravamento da doença, entendeu? Ele pode requerer novamente o benefício junto ao INSS. Já recorreu a todas as instâncias possíveis. Até aí ele está
desamparado. A partir daqui ele volta a contribuir para não perder a qualidade segurada. Josenildo, se você ainda tiver alguma dúvida, quiser saber mais a respeito dessa sua situação aqui, escreve para a gente novamente, ou então liga para a nossa TV, escreve por e-mail se for possível, que Paulo Souto te ajuda também sem problema, né, Paulo? Obrigada pelas respostas de hoje. A gente volta a se encontrar então na semana que vem com novas respostas aqui para os telespectadores e falando de assuntos que interessam aí seus direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Te espero, Paulo. Até lá. Até lá, Patrícia. Um abraço.